Aleluia. Amém, irmãos? Graça e paz. Boa noite a todos. Tudo bem com vocês? Irmãos, penso eu que nem todos que aqui estão presentes nasceram num lar cristão. E às vezes alguns que nasceram num lar cristão por uma situação ou outra, distanciou do Senhor e acaba que essa distância do Senhor nos trouxe sofrimento, muito sofrimento. E eu falo isso por quê? Porque eu nasci num lar cristão, a minha mãe, né? Desde quando eu nasci, minha mãe já era crente, mas o jovem, ele acha que ele tem muita vida pela frente, então chega um certo momento da vida, ele quer desfrutar da vida, devido a ele ter muito tempo para viver, e comigo não foi diferente, mas esse tempo que eu fiquei longe do Senhor, eu cometi muitos erros, e esses erros, agora no futuro, trouxe aí as consequências, né? E não só comigo acontece isso, mas com todos que distancia do Senhor. E com aqueles também que não nasceram num berço evangélico e por uma situação ou outra também cometeram os erros, e esses erros veio aí acompanhar de algumas consequências, umas até graves, né? Mas glória a Deus, aprova ao Senhor que nós temos um Salvador, Jesus Cristo. Irmão, Jesus não desiste de nós. Por mais que seja a situação que você está vivendo, Ele não desiste de nós. Por quê, pastor? Porque Jesus, o papel dele de morrer na cruz foi justamente para me salvar e te salvar. Esse foi o papel do Senhor, nos salvar. E essa noite nós vamos falar de algo muito importante da parte de Deus. Às vezes você que está aqui dentro da igreja, eu não sei se todos que estão presentes já confessou Jesus como seu único Salvador, ou se é a primeira vez que você entra dentro de uma igreja evangélica, ou se você está distante do caminho do Senhor, ou por uma situação ou outra você distanciou, né? Inúmeras situações que acontecem na vida do ser humano, acaba que tem essas situações. Mas você está aqui, o Senhor te trouxe aqui essa noite, né? Preparou essa noite aqui para você. E você vai ouvir a palavra, e no final, no término da palavra, você vai tirar a sua conclusão. Qual é a vida que você quer levar? No final da palavra você vai tirar a sua conclusão. E aí vai ser dada a oportunidade que Jesus tem dado a todo ser humano. Ele me deu um dia essa oportunidade, e eu que mais depressa peguei essa oportunidade. E essa noite o Senhor também vai te dar a oportunidade para você. Mas aí você pode olhar para mim e dizer assim: pastor, eu tenho muitos anos de vida pela frente, eu tenho muito tempo para viver. Queridos, olha para cá, presta atenção aqui. Muitas pessoas que adentraram dentro dessa igreja, que também falou que tinha muitos anos pela frente, não se encontra entre nós mais. O tempo é hoje, o momento é hoje, a hora é agora. Por quê, pastor? Porque você vai ver o que nós vamos falar em relação à volta de Jesus. Ah, pastor, mas eu já ouço dizer que Jesus vai voltar. Pois é, querido. E eu vou dizer mais uma vez para você: Jesus está voltando. Jesus está voltando, querido. Abre a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 25.
Nós vamos falar sobre as 10 virgens. É um texto muito conhecido da igreja. E você que não conhece esse texto, você vai ter aí a oportunidade de conhecê-lo. Vamos ler do versículo 1 em diante. Achou aí? Mateus 25, verso 1 em diante. Diz assim: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. Verso 2: 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, a tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, elas, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas pelo sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito, e o noivo, eis o noivo, saiu ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que o vendem e o comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade te digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. Então significa que eu e você não sabemos nem o dia e nem a hora que Jesus vai voltar. Então qual que é? O que é, melhor dizendo, que nós temos que fazer? Nos preparar. E dentro dessa preparação, eu quero dizer algo aqui. Tempo atrás eu ministrei uma palavra aqui chamada-se reserva. Irmãos, quando você tem uma reserva, você não teme as emergências. Quando você tem uma reserva, você não teme as emergências. Um exemplo que eu vou dar aqui. Estou dentro do texto. Quando você está andando no seu carro, lá no porta-mala do seu carro tem um step, não é isso? Então, você está andando em uma estrada, de repente, o pneu do seu carro fura. O que que você faz? Você desce do carro, vai lá e pega o step, tira aquele que furou, coloca o step e segue a sua viagem. Ou seja, por que que você não teve problema ali? Porque você tinha uma reserva, ou seja, um pneu de step. Então você não sofreu nenhuma consequência, não adiou o seu compromisso. Você chegou no seu, às vezes chegou mais tarde um pouquinho, mas você chegou. Você não teve um problema em relação ao seu pneu ter furado. Por quê? Porque você tinha uma reserva, que era o step do seu carro. Está entendendo isso? Então, quando eu e você temos uma reserva, eu não temo as emergências. Não temos as emergências. Um exemplo: quando alguém trabalha, aí recebe o seu salário e vai lá na poupança e coloca: vou depositar todos os meses R$200. E aí ao longo de 10, 20, 30 anos, ele tem lá 30, 40, 50 mil reais guardado. Então, ele não teme as emergências. Por quê? Se acontecer algum tipo de emergência, ele vai lá no banco, retira uma parte do dinheiro e sana a situação, resolve o problema. Então, ele não teme as emergências. Está entendendo isso? Isso chama-se reserva. Um exemplo: quando eu e a pastora nós fomos para a África, nós não chegamos lá no guichê
da companhia, e chegamos lá e falamos, nós queremos uma passagem para a cidade da Beira, em Moçambique. Nós não fizemos isso. O que nós fizemos? Nós fizemos uma reserva, compramos antecipadamente a passagem, 8 meses de antecipação, essa passagem, ou seja, fizemos uma reserva para nós viajarmos. E quando nós formos viajar, o dia que chegou o dia de nós viajar, a nossa reserva estava lá. Está entendendo isso? Então, querido, isso chama-se reserva. E quando eu tenho uma reserva, eu não temo as emergências, porque eu tenho a reserva. E aqui, essas 10 virgens, 5 tinham reserva e 5 não tinham. Aquelas 5 que tinham reserva não se preocupou quando houve-se o grito. Por que elas não se preocupou, pastor? Porque elas tinham reserva. Elas só levantaram do seu sono, pegaram as suas candeias, acenderam elas novamente e entrou para o casamento com o noivo. Entendeu isso? Mas e aquelas que não tinham reserva, as nécias? Quando elas se despertou do sono, olhou nas suas candeias e não tinha azeite. E elas se desesperaram. E elas correram atrás daquelas que tinham reserva e falou, nos dê um pouco de azeite. Mas elas falaram, não posso te dar azeite, porque se te der azeite vai faltar para nós. Vá e compra. Foi a resposta das prudentes às nécias. Mas enquanto elas saíram para comprar o azeite para colocar nas candeias, o noivo chegou. O noivo chegou e quem foi que o noivo encontrou? As 5 prudentes que tinham suas reservas. Entendeu isso? Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? O que eu quero dizer é que eu e você, enquanto estivermos aqui na terra respirando com os olhos abertos, nós temos que fazer a nossa reserva. Temos que fazer a nossa reserva, porque senão, quando o noivo chegar, nós não vamos ter parte nesse casamento. E se nós não tivermos parte nesse casamento, o noivo vai dizer assim, eu não vos conheço. Eu não sei quem é vós. Pastor, mas eu estou dentro da igreja. Mas e aí? Tem permanecido no Senhor? Mas e aí? As palavras do Senhor têm permanecido em si? Mas e aí? Você tem permanecido em Deus? Por quê, querido? Aqui diz que vigiai, porque eu e você não sabemos a hora. Essas 10 virgens aqui, elas também não sabiam a hora, mas 5 falou assim, ó, a hora eu não sei. O momento certo eu não sei, mas eu vou me preparar. Eu não sei quando é que o noivo vai vir. Eu não sei quando é, mas eu vou me preparar. Eu vou jejuar, eu vou orar, eu vou me santificar. Porque quando o noivo chegar, eu estou preparada. E aí, querido, Jesus fez uma promessa para mim e para você. Quando Jesus estava assunto aos céus, os discípulos olharam para ele subindo aos céus, querido. Depois de tudo que ele fez aqui na terra. E ele falou assim, olha, eu estou indo, mas eu vou voltar. E eu estou indo, mas eu vou voltar. E eu vou voltar e vou buscar vocês. Mas quem é que Jesus vai buscar, querido? Quem Jesus vai buscar? Quem é que ele vai vir buscar? Ele vai vir buscar a noiva dele. Mas e o que essa noiva tem feito? Ela tem se preparado? Ela tem tido essa reserva? Ela está preparada? Ah, pastor, mas eu tenho, querido, vim na igreja. Não significa nada. Quantas pessoas que vêm na igreja e não tem Jesus dentro delas? Isso aqui é só um lugar onde nós reunirmos, querido.
Isso aqui são tijolos. Isso não resolve nada. O que resolve é o que Jesus deixou para mim e para você. Se as palavras deles permanecer em mim e eu permanecer nele, o Pai virá e fará morada em nós. Mas como? Como? Jesus falou assim: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Olha quem Jesus é, querido: caminho, verdade e vida. Aqueles que estiverem no caminho vão ser levados pelo noivo. Aqueles que viver a verdade vão ser levados pelo noivo. Aqueles que tiver a vida de Jesus vão ser levados pelo noivo. Então, querido, precisa estar no caminho, precisa estar na verdade de Jesus, precisa ter a vida de Jesus. Isso chama-se reserva. Não sei que hora, não sei que dia, mas eu vou me preparar. Eu estava falando esses dias aqui no nosso discipulado, o tanto, querido, que quando Jesus trata a igreja dele como noiva, e você olha para o natural de um casamento, quando vai acontecer um casamento, a noiva, ela levanta de manhã cedo, e ela vai para o salão, e ali ela começa a se arrumar, ela começa a se produzir, ela começa, sabe, fazer tudo aquilo que tem para ser feito, para que à noite, ali, aonde ela vai encontrar com o seu noivo, ela apresente ao noivo ali, impecável, querido, impecável. Isso gasta tempo, sabe, o dia inteiro a noiva fica no salão. Agora, o que é que Jesus quer falar com isso, querido? Que a igreja dele, que é eu e você, precisa gastar tempo se preparando para apresentar a ele, querido, a noiva lavada e redimida pelo sangue de Jesus. Então, irmãos, esqueça esse negócio de igreja, esqueça esse negócio de vir para a igreja, esqueça isso, porque tem muita gente que vem para a igreja, mas não resolve. O importante é você deixar Jesus morar dentro do seu coração, viver as verdades dele. O que é a verdade? Interessante que Pilatos, quando estava ali para condenar Jesus, ele ficou intrigado, o que é a verdade? E hoje em dia as pessoas também ficam intrigadas, o que é a verdade? A verdade, querido, é você praticar a justiça. A verdade é você praticar a misericórdia. A verdade é você ter fé que Jesus veio como cordeiro. A verdade é você entender que Jesus veio para salvar toda a humanidade. Essa é a verdade. Mas agora, Jesus está voltando. Agora Jesus está voltando. O texto diz que à meia-noite, querido, é quando praticamente todo mundo está dormindo. Meia-noite é quando ninguém está esperando. Meia-noite é quando toda a cidade praticamente está adormecida. O texto diz que vai haver, querido, um grito, e o noivo vai chegar. Pode ser que domingo que vem, olhe para cá, pode ser que domingo que vem você não encontra muitos dos que estão aqui dentro, aqui na igreja. Pastor, eu já ouvi isso milésima vez. Ouça novamente, porque a Bíblia diz que aqueles que têm ouvido é para ouvir. Ouça, querido, para que não fique nenhum tipo de dúvida no seu coração, porque quando Jesus arrebatar a igreja dele, você vai lembrar desse exato momento. Você vai lembrar justamente desse exato momento quando você está ouvindo essa ministração e dizer: eu ouvi, eu estava lá naquele dia, eu ouvi aquele pastor falando aquelas coisas que eu não entendia, mas eu ouvi ele falar um negócio que Jesus ia voltar.
Isso aqui não é história, querido. Isso aqui não é uma história que alguém contou. Isso aqui não é algo que o homem inventou. Isso aqui foi Jesus que deixou para a igreja se alimentar, se fortalecer dessa verdade até a volta dele. E a minha esperança, querida, é aguardar a volta do Senhor. Crente que não se alegra com a volta do Senhor, ele está plantado na terra. Está plantado na terra. E quem tiver plantado nessa terra, querido, a ferrugem, o cupim vai comer. Porque a minha pátria, a sua pátria não é aqui, ela é lá no céu. A nossa pátria é lá no céu. Então a minha alegria é a volta de Jesus. Mas enquanto Jesus não volta, eu vou me preparar. Vou juntando azeite. Vou juntando azeite. A minha lamparina vai se enchendo. Por quê, querido? Eu e você, nós somos comparados com a lâmpada, a luz do mundo. A igreja é a luz do mundo. E essa luz, para ela dar brilho, para ela, sabe, ficar clarinha, ela precisa de azeite. E como se produz esse azeite? De que forma produz esse azeite? Palavra, oração e Bíblia. Palavra, oração e Bíblia. Palavra, oração e Bíblia. É assim que produz o azeite. Mas eu quero fazer o contrário. Eu quero fazer das redes sociais para mim se alimentar de Deus. Não tem jeito. Às vezes as pessoas gastam mais tempo com as coisas dessa terra, querido, que não vai trazer nenhum benefício a ela. Pastor, quando eu começo a ler a Bíblia, as minhas vistas escurecem, me dá uma dor de cabeça, me dá um negócio, eu não consigo. Querido, você precisa entender que você não é natural, você é espiritual. E quem é espiritual se alimenta das coisas espirituais. Quem é natural se alimenta das coisas natural. Como que eu, como espiritual, vou se alimentar das coisas natural? Eu não vou conseguir ler a Bíblia. Então eu tenho, sabe que, todos os dias, e fazendo da minha vida, querida, essa reserva. Porque Jesus, Ele está às portas, só aguardando. O que Ele falou lá no livro de João capítulo 14? Eu vou preparar a morada. E quando essas moradas estiverem prontas, eu vou voltar. E Jesus, querido, Ele é misericordioso e longânimo. Há 2000 anos Jesus falou isso, que Ele ia preparar a morada. E essas moradas estão sendo preparadas. Mas quem vai habitar nessas moradas? Quem serão os moradores dessas moradas que Jesus foi preparar? Somente aqueles que estão no caminho, na verdade e na vida. Pastor, mas Deus é misericordioso. Claro, aí. Se Ele não fosse misericordioso, eu e você nem aqui estaríamos. Deus é tão misericordioso, querido, que Ele deu o seu único filho, único, para morrer lá na cruz por você. Porque o escrito de dívida que estava sobre a minha vida e sobre a sua vida não era coisa bonita. Eu e você estávamos condenados à morte eterna. Mas a misericórdia de Deus foi tamanha, o amor do Senhor. Ele enviou o Filho dele, Jesus Cristo, que veio como cordeiro, pregou o Evangelho na terra,
foi crucificado, de braços abertos na cruz e dizendo: está consumado. Todos aqueles que vierem a mim, eu não rejeitarei. Você entendeu isso? Veio como um cordeiro, morreu na cruz de braços abertos e falou assim: está consumado, Pai. E todos aqueles que vierem a mim, eu não abandonarei, eu não o deixarei. Agora, é só os que vier. É só os que vier a Jesus. Porque ninguém conhece ao Pai antes de Jesus. Pastor, mas eu tenho Deus. Querido, Deus todo mundo tem. Deus todo mundo tem. Porque fomos feitos criatura dele. Então não tem como o homem falar que não tem Deus. Claro, Deus todo mundo tem. Agora, Jesus já é diferente. Se você quiser ser salvo e ir para o céu, não basta você ter Deus. Você tem que reconhecer Jesus como o único Salvador da sua vida. E essa noite o Senhor te trouxe aqui. Vai que ninguém aqui quer Jesus. Não tem nenhum problema. Você vai sair e ir embora para sua casa. Mas de uma coisa, querida. Está vendo essas mãos aqui, ó? Elas não vai requerer nada da sua vida em relação à volta de Jesus. Por quê, pastor? Porque quem tem ouvidos ouça. E todos nós estamos ouvindo. A decisão é minha e é sua. O Senhor coloca diante de nós o que é certo e o que é errado. Você quer ou não quer? Interessante, queridos, que Jesus, Ele não obriga ninguém. Jesus não obriga ninguém. Ele deu livre-arbítrio para nós. Quantas vezes, às vezes você está aqui essa noite, você fala assim: pastor, eu já fui à igreja inúmeras vezes. Pois é, esse é o livre-arbítrio que Deus deu para você. Mas não faça desse livre-arbítrio, querido, uma rotina, não. Não faça disso algo corriqueiro, não, porque uma hora dessa pode ser tarde. Porque um momento desse, que você diz assim: ah, eu tenho tempo, ah, eu sou isso, ah, eu vou ter muita vida pela frente, eu vou gastar minha... Cuidado que pode ser muito tarde. Se você for olhar biblicamente, as profecias bíblicas, todas elas já se cumpriram. Não tem mais nenhuma profecia para se cumprir, querido. As profecias, elas estão se cumprindo agora na nossa geração, para a volta de Jesus. Para a volta de Jesus. Amanhã, liga o seu televisor no jornal, naquele jornal que passa ali na hora do almoço. Liga lá. E você vai ver as tragédias que aconteceu vamos pegar assim, só do nosso Brasil. As tragédias que aconteceu em nosso Brasil, só um final de semana. E você acha que isso é normal? Você acha que isso é coincidência? Não é. Sabe por que acontece isso? Porque o homem se distanciou de Deus. O homem envolveu com as suas coisas, envolveu com os seus negócios, envolveu com as suas lamúrias da vida e esqueceu do seu Criador. E esse Criador, querido, Ele está voltando para um concerto com a sua criatura. E aí, diante de Deus, o livro de Romanos diz que nós somos indesculpáveis. Por que, pastor, indesculpável? Porque depois que eu ouço a palavra, depois que eu ouço a verdade, e não me decido, eu torno-me indesculpável diante de Deus. Pastor, mas o que eu faço?
Convide Jesus para entrar no seu coração, na sua família. Convide Jesus. Convide Ele para entrar na sua família. Convide Ele. Quantos nesse exato momento, querido, estão chorando, estão tristes, por problemas delicadíssimos. Mas Jesus está à porta. Aquele que abrir, ele vai entrar, querido. Esse é o convite de Jesus. Aquele que abrir, ele vai entrar e ele vai trazer alegria sobre a vida dessa pessoa. Esse é o convite. Esse é o convite que Jesus faz aqui essa noite para a igreja. Não importa se você já foi crente, se você é crente, se você nunca foi crente, quem você seja, querido. O que importa é ter Jesus no seu coração. O que importa é você ter Jesus no seu coração. Sabe? Se Jesus voltar hoje para buscar a noiva dele, você está preparada. Preparada. Quando você ouvir o toque da trombeta, você vai estar preparada para subir com o noivo. E esse momento está chegando. Você que está me vendo e eu falar isso aqui, esse momento está chegando. Nunca na história, querida, nós vimos tanta injustiça na face da terra. Nunca na história nós vimos tanta injustiça na face da terra. E o livro de Apocalipse diz: aqueles que são injustos continuam sendo injusto, e aqueles que são imundos continuam sendo imundo. Mas a palavra que Jesus deixa para a igreja é: aqueles que estão se santificando, santifica mais. Vai criando a sua reserva todos os dias, vai se santificando, vai criando a sua reserva. Pastor, eu quero fazer parte desse povo que vai morar no céu. Então, meu querido, você está no lugar certo, na hora certa, no momento certo e com a palavra certa. Vamos criar a nossa reserva. Pastor, vou começar a ler a Bíblia amanhã. Isso. Mas não só ler a Bíblia, não. Vive o que está lá dentro. Você lê ela e vê o que está escrito e vive. Não, eu quero viver isso aqui. Eu quero viver essa verdade aqui para a minha vida. O meu casamento vai ter essa verdade aqui, ó. Os meus filhos vão ter essa verdade aqui, ó. A minha família vai ter essa verdade aqui, ó. E aí quando Jesus voltar, vai te encontrar no caminho. Entendeu isso? Quando Jesus voltar, vai te encontrar no caminho. E esse caminho, querido, é Ele. Vai te encontrar você praticando as verdades dEle. Vai te encontrar você vivendo a vida dEle. Vai te encontrar. E aí Ele vai dizer para você assim: entre para a borda do Cordeiro. Vai haver um casamento, querido. Vai haver um casamento no céu. A noiva dele é a igreja. Pastor, mas é tão difícil de entender isso, pastor. Isso só entende, querida, quando você deixa o Espírito Santo ministrar no seu coração. Mas vai chegar um momento que você vai entender com mais clareza tudo isso. O que eu estou dizendo aqui é só um pano de fundo para você. Vai chegar um momento que você vai entender tudo isso. Mas o que eu quero que você entenda é: Jesus veio como Cordeiro.
Ele veio como cordeiro. E agora, querido, ele vai voltar como noivo. E quando Jesus veio como cordeiro, muitos não quiseram ele. Muitos não receberam ele. Como foi ministrado quarta-feira aqui, sobre a arca. Da mesma forma acontece hoje, querido. Jesus vai voltar como noiva, mas a igreja dele, muitos estão adormecidos, achando que Jesus vai demorar a voltar. Muitos estão dormindo. Muitos esqueceram de produzir o azeite. Mas à meia-noite, vai haver um grito. E só para nós encerrarmos, querido. A reserva, ela é uma antecipação de coisas que você vai desfrutar em tempos vindouros. A reserva é uma antecipação de coisas que você vai desfrutar em tempos vindouros. O que significa isso, pastor? Com a sua reserva, e quando Jesus voltar, você vai subir com ele, e você vai desfrutar, querido, desfrutar de uma mesa como tem sido ministrada aqui, ó. Você vai desfrutar de uma mesa, querido, a qual nem todos vão ser convidados para sentar essa mesa. Mas a palavra está perto de mim. A palavra está na minha boca. O que falta, sabe o que é? Deixar descer para o coração. Muitos ouve aqui e sai aqui, ó. Ou melhor, ouve aqui, ó, e sai aqui, ó. Fala. Eu sou isso, eu sou aquilo, e etc, fala. Mas entra aqui e sai aqui. Aqui, ó, tá vazio. Aqui tá vazio. Eu não sei o que você está vivendo. Não sei por que você está passando. Não sei como está a sua vida. Mas uma coisa eu sei. Você não veio aqui essa noite para passear. Você não veio aqui para passear. Você pode ter certeza disso. Você não está aqui nesse lugar hoje porque você não tinha nada para fazer. Não. O Senhor te trouxe aqui essa noite para você ouvir tudo o que você ouviu. Porque a partir de hoje, 5 de fevereiro de 2023, você se torna indesculpável da palavra de Deus. Zerou. Encerrou o seu tempo para você. A partir de agora, é você e Deus. Enquanto você estiver respirando com seus olhos abertos, você ainda tem a oportunidade de erguer as tuas mãos para o céu e dizer: Jesus, eu te recebo como meu único e suficiente Salvador. Jesus, eu me reconcilio com o Senhor. Jesus, eu estou longe, mas eu quero voltar. Senhor, eu quero fazer parte do corpo de Cristo. Eu quero me santificar para cá, naquele grande dia, eu subir com o Senhor. Naquele grande dia, fazer parte daqueles que vão morar no céu. Quero convidar o pessoal do louvor para subir aqui. E você com seus olhos fechados,